E vamos direto ao gráfico do Bitcoin de hoje. Como sempre, vou cobrir apenas a análise técnica imparcial e nada mais. Então vamos mergulhar direto. Vamos começar com o intervalo de 4 horas, porque aqui temos uma divergência de alta confirmada nos gráficos, que ocorre sempre que você tem mínimas mais baixas no preço do Bitcoin e mínimas mais altas no indicador de Momentum RSI. Normalmente, isso indica que teremos uma pausa em toda essa ação de preço baixista que vimos recentemente, seja na forma de alguma ação de preço lateral e irregular, ou potencialmente algum momentum de alta. E essa será a minha perspectiva base para o Bitcoin, desde que não voltemos a cair abaixo de 86,4K, porque esse será o ponto exato de invalidação dessa divergência de alta. Significando que se você observar uma queda abaixo disso, isso abre completamente a porta para mais ação de preço baixista para o Bitcoin mais uma vez. Além disso, em termos de um nível de suporte para baixo, ele está situado de 87.000 até 86,5K. E em termos de resistência para cima, ela está exatamente aqui ao longo desta linha de tendência descendente, que atualmente está em cerca de 90,8, descendo lentamente com o tempo, porque tivemos uma nova quebra de estrutura. Então agora, se acabarmos quebrando acima de 89,4K, temos uma mudança de caráter e os touros estão retomando o controle deste mercado, porque além disso, você também deve estar ciente de que ainda estamos negociando abaixo desta linha de tendência descendente, e idealmente se você está procurando uma mudança de tendência adequada, aqui em uma situação como esta, também procuraria uma quebra desta linha de tendência descendente antes de potencialmente começar a mirar alguma liquidez para cima aqui. Vou falar sobre a análise de liquidez um pouco mais tarde neste vídeo. Agora, passando para o intervalo de um dia, observe como estamos negociando em direção a essa importante área de resistência situada de 90.000 até 92K. E em termos de um nível de suporte para baixo, do qual acabamos de nos recuperar, está situado de cerca de 87.000 até 85.000. Além disso, observe como também temos uma mínima marginalmente mais baixa aqui no preço do Bitcoin. Então, quando você vê isso no seu gráfico, sempre certifique-se de verificar se há uma divergência de alta. Então, se houver mínimas mais altas no indicador de Momentum RSI, e neste caso, não há divergência porque também temos mínimas mais baixas no RSI. Então, embora isso não seja algo que esteja impactando o mercado, é bom considerar agora no momento. Além disso, se realmente olharmos para a estrutura do mercado no intervalo de um dia, isso ainda está naquela estrutura baixista sobre a qual tenho falado há muito tempo até agora. Vimos esses dois sinais de aviso piscarem aqui, quebrando esta linha ascendente de suporte. Depois, eliminou perfeitamente um monte de liquidez para baixo aqui. E agora estamos negociando entre este nível de resistência em 94,6 mil e esse nível de suporte em torno de 83,6 mil no geral. Os ursos ainda estão no controle deste mercado, enquanto não vermos nenhum fechamento de vela acima de 107. Antes de eu passar para as tabelas de fluxo do Bitcoin, ETF e a análise de liquidez, devemos dar uma olhada rápida nesse período de 3 dias, porque aqui realmente temos essa divergência de alta. Então, tipicamente, isso indica que teremos uma pausa em toda essa ação de preço baixista que vimos aqui recentemente, seja na forma de alguma ação de preço lateral irregular ou potencialmente algum momentum de alta. E até agora minha perspectiva aqui não mudou desde que não vejamos fechamentos de vela abaixo de 86.000. Passando para as tabelas de fluxo do Bitcoin ETF. Ontem, vimos uma entrada líquida de cerca de 7 milhões de dólares nos ETF de Bitcoin, o que é uma entrada líquida pequena. No entanto, se você comparar com essas enormes saídas que vimos aqui recentemente, pelo menos não é tão baixista quanto antes. Então continuarei acompanhando isso todos os dias durante a semana. Em seguida, olhando para a análise de liquidez do Bitcoin. Primeiro, olhando para as últimas 2 semanas, na verdade temos alguma liquidez para o lado negativo, em torno de 87 mil. No entanto, a maior parte da liquidez está atualmente para o lado positivo. Então certifique-se de prestar atenção nessa análise de curto prazo que cobri no início do vídeo. E especialmente se você ver algum tipo de rompimento dessa linha de tendência descendente em combinação com uma divergência de alta como essa, isso pode ser um sinal para potencialmente começar a buscar alguma liquidez lá em cima para ser capturada. Agora, essa liquidez de alta está posicionada, por exemplo, em 91,3K, 92.000, 93K e até mesmo até 96.000. Se eu der zoom para fora até o período de um ano, porém você pode ver que tivemos muita liquidez para o lado negativo bem aqui, em torno de 86.000. No entanto, a maior parte disso já foi eliminada, o que é um bom sinal se você é um touro neste caso. E como eu disse muitas vezes, nos últimos meses, enquanto estávamos nessa tendência de queda massiva, e até mesmo enquanto ainda estamos atualmente nessa consolidação lateral, só porque há muita liquidez em 126 mil, não significa que você deva mirar essa liquidez lá em cima.
Como mencionei no vídeo, os ursos ainda estão no controle deste mercado e, portanto, enquanto não estivermos vendo fechamentos de vela acima de 107,5 mil, ainda é um bom momento para ser um pouco mais cauteloso neste mercado. Mas de qualquer forma, essa foi a atualização do mercado. Obrigado por assistirem mais uma vez. E eu vejo vocês amanhã.